Olá, meus queridos alunos. Então, estamos de volta com mais uma aula de inglês. Agora a gente vai fazer uma série de estudos de alguns textos que caem no Enem e em vestibulares, ok? Então, eu botei aqui o título dessa aula, Test Comprehension. Na realidade, é um teste de compreensão, né? Então, a gente vai ler vários textos para ver se a gente está entendendo a ideia principal do texto. Ok? Então vocês vão colocar lá em cima o nome da escola, seu nome, a sua série, a sua turma e a data. Ok? Vamos começar com essa leitura 1 aqui, que é esse texto aqui, que traz o título lá em cima. Deposition, by Peter Paul Rubens, Flemish Baroque artist. Então, está dizendo aqui que é depoimento ou testemunho. Testemunho ou depoimento. Quem escreveu? Então, está dizendo aqui, by Peter Paul Rubens. Então, de Peter Paul Rubens. Aí diz aqui que é Flemish, Flamengo, Baroque Artist. Então, está dizendo que é um artista barroco flamengo. Ok? Um artista flamengo do barroco. Então a gente vai ler a partir de agora. Vamos lá? Europe, London. Então tá dizendo aqui, ó, Londres, Europa. When Michelangelo Mercy da Caravaggio, 1571-16 then arrived in Rome in 1592 to join the studio of celebrated artist Cavaliere d'Arpino, the young apprentice was relegated to painting fruit and vegetables. But the vivid realism of Caravaggio's early works laid the foundation for a new genre, the still life, and the artistic style, Baroque. The Royal Academy's exhibition of Baroque painting, titled The Genius of Rome, 1592-1623, features 145 works produced by Caravaggio and already established European artists like Peter Paul Rubens, Ada Eichmann, and Annibale Carracci, who flocked to the Eternal City at the turn of the 16th century in pursuit of the lucrative commission offered by Pope Clement VIII and his cardinals, throughout April 16. Muito bem, então esse texto aqui, ó, presta atenção, diz que a notícia é de Londres, Europa. Então diz, quando Michelangelo Merisi da Caravaggio, mas o artista é conhecido como Caravaggio, ok? De quando esse artista? Ele nasceu quando e viveu até que tempo? Então, ele é de 1571 até 1610, Caravaggio. Então, quando Caravaggio chegou em Roma, muita atenção nessa palavra aqui, Roma, ok? Porque dentro do texto vai ser chamada de outro nome, mas se referindo a essa cidade, ok? Quando ele chegou em Roma em 1592, para se juntar ao estúdio do celebrado artista Cavaliere d'Arpino. Então, Caravaggio chegou em Roma em 1592 para se juntar ao estúdio. Esse estúdio aqui é um estúdio de pintura, eles são artistas, tá? Do celebrado artista Cavaliere d'Arpino. O jovem aprendiz, quem é esse jovem aprendiz? Está falando aqui de Caravaggio, ok? Caravaggio. O jovem aprendiz foi
relegated. Essa palavra aqui, relegated, pode significar confinado, destinado ou rebaixado. Então ele foi esse jovem aprendiz. Ora, quando a pessoa é um jovem aprendiz, as grandes empresas dão um trabalho bem simples para ele fazer, confinado, rebaixado, para fazer tarefas bem simples, que na maioria das vezes os jovens não querem fazer, ninguém quer fazer, né? Mas se começa lá de baixo. Então foi dado a esse jovem Caravaggio, que era aprendiz, foi destinado a pintar frutas e legumes. Fruit and vegetables, ok? Ele foi rebaixado a pintar frutas e legumes. Mas esse but, que é o mesmo que porém, ou mais sem a letra I, but the vivid realism of Caravaggio's early works, mas o vívido realismo das obras, quando a gente fala works aqui é obras ou trabalhos, early é anterior, primeiro, cedo. Então, os trabalhos anteriores, os primeiros trabalhos, o apóstrofo seguido da letra S, caso de posse. Então, os trabalhos primeiros de quem? De Caravaggio. Ok? Então, ele está dizendo aqui, ó, mas o vívido realismo dos primeiros trabalhos, das primeiras obras de Caravaggio, laid the foundation for new genre. Essa palavra aqui, laid, é um verbo, só que ele está conjugado aqui no passado. Tá? Então, sempre eu deixo com vocês uma tabela de verbos aí que vocês podem consultar, né, para saber mais. Por exemplo, olha ele aqui, ó, o verbo lay. Certo? Esse verbo lay significa colocar em posição horizontal ou assentar. Significa também estabelecer algo. Ok? Lay. Ele no passado se escreve assim e da mesma forma no passado particípio. Okay? Então, o verbo lay. Certo? Então, de novo. Mas o vívido realismo das obras anteriores, as primeiras obras de Caravaggio, estabeleceram the foundations. Foundations são é a base. Estabeleceram a base para um novo gênero, still life. Essa expressão still life pode ser o substantivo a natureza morta. Okay? O que é essa natureza morta? A natureza morta são aquelas pinturas no quadro que retratam flores, frutas, né, contrastando com a textura em alguns objetos. Então, é esse tipo de pintura, still life. Então, o vívido realismo das primeiras obras de Caravaggio lançaram a base para um novo gênero, still life, é a natureza morta. E o estilo artístico, and this artistic style, e o estilo artístico barroco. Okay? The Royal Academy's exhibition of Baroque painting, a exibição da Academia Royal de Pintura Barroca, intitulada The Genius of Rome, Os Gênios de Roma. Okay? Então, a Academia Royal, né, ela fez uma exibição de pintura barroca intitulada de Os Gênios de Roma, de 1592 a 1623. Features. Essa expressão features é exposição, mostrar. Exposição de 145 obras produzidas por Caravaggio
e os já estabelecidos artistas europeus, como Peter Paul Rubens, Ada Eichmann e Hannibal Carrassi, que flocked to the Eternal City. Essa expressão flocked significa afluir, ou seja, muita gente indo para um lugar, afluir, ok? Então esses artistas afluíram para the Eternal City, a cidade eterna. Que cidade eterna é essa? É essa daqui de cima, que a gente já viu, Roma. Okay? A cidade eterna, ela era conhecida também por essa expressão, Eternal City. Então, esses artistas europeus já estabelecidos em Caravaggio, tá? Eles afluíram para a cidade eterna at the turn of the 16th century, na virada do século XVI. Em pursuit, em perseguição ou em busca do Lucrative Commission, da comissão lucrativa oferecida pelo Papa Clemente VIII e os seus cardinais, até 16 de abril. Muito bem, então essa é a primeira leitura. Tá? Basicamente, a pessoa precisa prestar atenção em alguns pontos para poder responder o exercício. Primeiro quesito. Which of the following statements regarding Caravaggio is not correct? Quais das seguintes declarações envolvendo Caravaggio não está correta? Quais das seguintes declarações sobre Caravaggio não está correta? Essa expressão regarding significa a respeito de, ok? Então, quais das seguintes declarações a respeito de Caravaggio não está correta? Preste atenção que ele quer uma que não está correta. Porque quando a gente vai responder uma atividade, a gente fica sempre procurando a opção correta. Mas ele está dizendo aqui qual a que não está correta. Então, você vai procurar aí, ó, sempre tem 4 corretas. Vai ter 4 que estão falando a verdade de acordo com o texto. Mas tem uma que não está correta. Qual é essa que não está correta? Então, é sobre Caravaggio. Ele, Caravaggio. Letra A. Died at the age of 39. Ele morreu na idade... Aí você faz o seguinte, você pega aqui, ó, a idade de nascimento e tem a idade que ele a idade que ele nasce, melhor, a idade de nascimento e a idade da morte dele. Você subtrai aí, se for esse daqui que ele está dizendo, então está verdadeira. Mas não é essa a opção que a gente quer, porque ele quer uma que não está correta. Agora, se tiver errado, se você subtrair aqui o ano do falecimento, subtrai isso aqui e não der 39, então está errado, né? Então vai ser essa que a gente quer. B de bola. Began a new style and painting. Iniciou, começou. Begin é o verbo iniciar, só que aqui está began. Qualquer coisa você vai olhar na tabela dos verbos que assim você fica fera. Begin, began, begun, que é o verbo começar. Ok? Então, começar, começou, iniciou. Então, ele iniciou um novo estilo de pintura. Se está verdadeiro, não é essa que a gente quer. Se está errado, é essa que a gente quer. C. Only painting vegetables and fruit. Apenas pintou legumes e frutas. Ele, Caravaggio. D de dado. Was very young when he arrived in Rome. Was very young when he arrived in Rome. Era bem jovem quando ele chegou em Roma. E a letra E diz, is known for an artistic style called Baroque. É conhecido por um estilo artístico chamado Barroco. Qual a que não está correta? Ok?
qual aqui não está correta. Preste atenção, mais informações e responda. Só tem uma opção correta aí. Que não está correta. É essa que a gente quer. Segundo quesito. The Eternal City and the Tax refers to. Isso daí eu falei quase agora, né? A cidade eterna no texto se refere a... Aí marca um X na opção correta. Ok? Agora tem mais um texto aqui. Africa, the High Price of Daniel. Então, título desse novo texto, leitura 2. Título, Africa, the High Price of Daniel. Esse Daniel, que diz aqui é negação, negar. O alto preço da negativa. Ok? Esse é o texto aí. O alto preço da negação. Vamos ver esse texto então. Drugs, no matter how effective, can fight AIDS only when delivered to the people who need them. On what front? The war against HIV has been a dismal failure. Some 72% of the world's estimated 5.3 million new infections per year are in Africa. Yet, virtually no one is getting treatment. New analysis show this is more than a health catastrophe. The epidemic can cause economic crisis and pose national security risks for the US. Africa has no chance of developing without first addressing AIDS, malaria, and other diseases, says economist Jeffrey G. Sachs, director of the Harvard Center for the International Development. Esse aqui é o nome do sujeito, tá? A gente viu agora há pouco. Jeffrey G. Sachs. Ele é diretor, já eu explico. Director of the Harvard Center for International Development. If these diseases are not controlled, the continent will slow the growth of the global economy, and the societal breakdowns from disease may lead directly to conflicts and mass migrations requiring intervention by the West. That is a recognition by the CIA and the UN Security Council that this pandemic fundamentally threatens US interests, says Sachs. Compared with the huge cost of doing nothing, he says spending $2 billion to $5 billion to prevent and treat AIDS is a bargain. Muito bem. Então o texto diz o seguinte, começando lá em cima. Drogas. Não importa quão efetivo pode combater a AIDS, apenas quando ou somente quando entregue às pessoas que deles, das drogas, necessitam. Ok? Então, drogas que diz aqui não são as drogas ilegais que a gente conhece, maconha, LSD, cocaína, não é essas drogas. Drogas, não importa quão efetiva, são os remédios, as drogas que combatem a AIDS, o HIV, ok? Apenas, só tem efeito quando apenas entregue às pessoas que precisam delas. Aí ele continua. Nessa frente, a guerra contra o HIV tem sido um fracasso. On that front, nessa frente, nesse sentido,
A guerra contra a HIV tem sido um fracasso. Ok? A dismal failure, um fracasso. Aí ele continua aqui mostrando agora a porcentagem desse fracasso. Cerca de 72%. Cerca de 72% dos estimados 5,3 milhões, 72% de 5,3 milhões dos novos infectados por ano estão na África. Então, vamos lá. Preste atenção. Ele está dizendo cerca de 72% da estimativa mundial, a estimativa do mundo, né, estimado em 5,3 milhões, né, de infectados por ano, estão na África. Então, esses 5,3 milhões, vai fazendo suas anotações, anotando ao lado da folha para você não se complicar. 5,3 milhões de novos infectados no mundo. Desses 5,3 milhões, 72% estão aonde? Na África. Ok? Então, 5,3 milhões por ano de infectados com AIDS. E desses 5,3 milhões, 72% está na África. Porque ele está dando aqui 5,3 milhões é a estimativa mundial de infectados do mundo todo. Mas desses 5,3, 72% desse número está na África. Ok? Aí ele diz, yet virtually no one is getting treatment. No entanto, praticamente ninguém está recebendo tratamento. Ok? No entanto, ninguém está recebendo tratamento. Aí ele diz, novas análises mostram que isso é mais do que uma catástrofe de saúde. É mais do que uma catástrofe na saúde. Aí ele diz, a epidemia pode causar crises econômicas and pose national security risks. E riscos de segurança nacional para quem? US, Estados Unidos. Ok? Então é na África, mas pode colocar, dar risco a quem? Os Estados Unidos. A África não tem nenhuma chance de desenvolver, tá? A África não tem nenhuma chance de se desenvolver sem primeiro abordar a AIDS, ou seja, addressing, abordar, que ele diz aí, sem antes ver esse problema da AIDS, da malária e outras doenças. Diz o economista, olha o nome dele, do economista, Jeffrey G. Sachs. Então, quem é esse economista? É diretor do centro Harvard, uma universidade bem famosa, né? O Centro Harvard para International Development, para desenvolvimento internacional. Ok, se essas doenças não forem controladas, não são controladas, the continent will slow the growth. O continente irá deixar o crescimento lento. Vai desacelerar o crescimento da economia global. And the societal breakdowns, e as degradações sociais, and the social breakdowns, okay? E as degradações sociais da doença podem levar directly to conflicts, diretamente a conflitos, and mass migration, e migrações em massa, exigindo intervenção. Então, isso pode acontecer, né? Uma desaceleração na economia global. E as degradações que a doença pode levar, isso envolve diretamente conflitos e migrações em massa, que exigem intervenção do
Ocidente. Essa palavrinha aqui, ó, Ocidente, West. Vai exigir uma intervenção do Ocidente. There is a recognition by the CIA and the UN Security. Existe um reconhecimento da CIA. A CIA é a Companhia Americana de Inteligência. E the UN Security Council. UN Security Council, UN é United Nations, ou Nações Unidas. E Council é conselho. Então, existe um reconhecimento da CIA, dos Estados Unidos, e do Conselho de Segurança da ONU, que essa pandemia fundamentalmente ameaça os interesses dos Estados Unidos. Diz Sachs. Quem é Sachs? É Jeffrey G. Sachs, o diretor do Centro de Harvard para Desenvolvimento Internacional. Comparado com o enorme custo de fazer nada, comparado com o enorme custo de não se fazer nada, Jeffrey diz, gastar 2 bilhões a 5 bilhões para prevenir e tratar a AIDS é uma barganha. Então, olha só, gastar 2 a 5 bilhões para prevenir e tratar a AIDS é uma pechincha. Barganha é pechincha. Se você for comparar com o enorme custo de não se fazer nada. Não fazer nada é mais custoso, custa mais do que gastar 2 a 5 bilhões para prevenir e tratar a AIDS. Ok? Então, o terceiro quesito. O que o texto chama de bargain? What does the text call a bargain? O texto chama o que de bargain? Aí você vai colocar a resposta correta. Só tem um. Ok? Quarto e quinto quesito. A gente vai terminar aqui no quinto. Na próxima aula a gente vai fazer a leitura 3. Ok? Então, vai lá fazer o quarto e o quinto. On what front, according to the text, the fight against the HIV hasn't been a success so far. Nessa frente, ou nesse sentido, de acordo com o texto, a luta contra o HIV não tem sido um sucesso so far. Não tem sido um sucesso por quê? Aí você vai marcar aí a opção correta. 5. Mass migration and intervention by the Western world will be. Migrações em massa e intervenção pelo Oriente, pelo Ocidente, aliás. Pelo mundo ocidental, é isso que ele está dizendo aqui. Western world. Migrações em massa e intervenção pelo mundo ocidental vai ser, aí marca a opção correta, ok? Migração em massa e intervenção pelo mundo ocidental será, marca a opção correta. Ok, pessoal, por hoje é só. Lembre-se, faça até o quinto. Na próxima aula a gente vai terminar, ok? Bye, bye. Tchau.